Talvez um dos motivos, porque a pandemia cobrou tanto do nosso Brasil, seja um dos motivos, né, que certamente não é um único, mas um dos motivos seja cultural, né? Eu estava conversando, estava vendo uma série coreana e as pessoas não se tocam, né? Elas se cumprimentam assim, né? De longe, né? Mas a gente é uma pegação, é um negócio de ficar beijando, né? E não basta um beijo, tem que beijar dois, né? E a gente conversa em cima três, né? A gente conversa em cima das pessoas. Então, muito é da cultura. E um dos aspectos culturais é de não observar a orientação das autoridades, né? Então, se as autoridades que estão tentando, né, nessa luta delas com tantas limitações naturais, limitações de informações, né, de ignorância também, mas limitações, enfim, se a gente não colaborar, né, então, se eles mandam fazer, a gente faz, tenta argumentar, tenta ajudar, mas a gente obedece, a gente tem que... O Ricardo falou sobre ensinar as crianças a ofertarem para missões, a gente cria uma cultura, né? Amar missões, obedecer à autoridade, tudo isso é muito bom, né? Ensinar desde pequenino, né? Quero louvar a Deus, então, por essa equipe que permite que o nosso culto aconteça aqui, mas também aconteça na sua casa e você possa acompanhar, né? Louvamos a Deus pela visita do irmão Alain e a sua família aqui no nosso culto dessa manhã, com um dia tão lindo aqui em Petrópolis, que o Senhor continue nos abençoando muito. Meus irmãos, eu quero ler para vocês agora João capítulo 21, versículo 12. Cortaram a minha televisão ali, mas tudo bem, eu vou seguir. Eu espero que vocês estejam me vendo aí. João capítulo 21, versículo 12. Diz assim, nesta versão que uso: Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus lhes disse: venham comer. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, acabamos de ler mais um versículo da Bíblia. Palavra do Senhor, temos reconhecido ao longo da nossa vida. E pedimos que o Teu Santo Espírito continue sendo misericordioso conosco, abrindo nosso discernimento, trabalhando nossas emoções, nossa mente, para compreendermos e para recebermos tudo o que o Senhor deseja falar, a continuar falando aos nossos corações, nesse tempo de reflexão sobre a Tua Palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que chama no domingo passado, não, na quarta-feira, nós conversamos aqui sobre remédio para o desânimo. Estão lembrados? O remédio para o desânimo tem 5 doses e você precisa tomar todas elas, né? Mas em alguns momentos, uma ou outra é ainda mais relevante, dependendo do nosso estado, né? Mas então, compreenda, os homens falham. Se você achar que as pessoas não vão falhar, que as circunstâncias não serão cruéis às vezes, você vai se desanimar. Então, entenda, administre suas expectativas, tá bom? 2, deixe-se confrontar pela palavra do Senhor. O desânimo, muitas vezes, tem causas ou questões, raízes, que precisam ser trabalhadas. Não basta passar a mão na cabeça, tem que tratar, e a palavra do Senhor pode confrontar você, tirar você dessa situação de desânimo, porque você precisa sofrer um confronto da palavra. Acredite em milagres, acredite no sobrenatural. Não creia somente em recursos temporais e terrenos. Creia que Deus vai intervir. Jesus ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, dá-nos o pão. Atue em nossa rotina, né? 4, esteja com os seus irmãos.
Você não foi construído, configurado para viver sozinho. Afastado como uma pedra de carvão, você desanima. Então, muito do projeto de Deus para manter o seu ânimo, o seu entusiasmo, está relacionado ao convívio com outras pedras aquecidas, né? Então, esteja com os seus irmãos. E, por fim, entregue-se à soberania de Deus. Entregue-se à soberania de Deus. Pare de tentar controlar as coisas. Se você tentar controlar as coisas, você vai se desanimar, porque você vai perceber que você não dá conta. Entregue-se, diga: Senhor meu, Deus meu. Né? Isso só recapitulando, nesses 2, 3 minutos, a quarta-feira passada. Mas eu preciso recapitular, mais 2 minutos, para recapitular 4 anos atrás, quando de algum modo eu descobri João 21. E eu conversei com vocês sobre o padrão que encontrei nesse capítulo, o padrão dos 5 Cs. Porque, vamos lá, você consegue lembrar? Jesus chama, Jesus congrega, Jesus confronta, Jesus comissiona, Jesus conforta. Essa foi a nossa conversa, e nesses últimos 4 anos eu tenho conversado, de um modo ou de outro, enfatizado um ou outro destes fatores aí desse padrão. Hoje eu quero destacar, de outra vez, o primeiro C, Jesus chama. Jesus, aquele que chama. Ele é o chamador. E Jesus está lá na praia, os discípulos se batendo no mar, noite inteira, e então Jesus vira e diz: venham comer. Eu passei essa semana, boa parte dela, pensando nessa frase: venham comer. E eu gostaria que o Espírito Santo fizesse com que você ouvisse, não o pregador, mas ouvisse Jesus chamando você. Às vezes a Cristina está lá fazendo comida e ela vira para o Luca e diz: vai lá chamar o vovô. E aí ele, ou o Fio, né? E aí ele chega lá no quarto: vovó está chamando, o almoço está pronto, venha comer. Jesus é aquele que nos chama. Jesus, aquele que chama. Ele tem mais de 100 de títulos, e este é apenas um dos títulos do nosso Senhor, aquele que chama. E se você olhar a Bíblia, você vai ver isso, como já destacamos em outras ocasiões, o tempo todo. Adão, onde estás? Samuel, Samuel, venham comer. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é um Deus que nos chama. A vocação dele, a missão dele, está no seu, vamos dizer assim, né, entre aspas, está no seu DNA. Se você vê um animal parindo, você vê o instinto ali, a configuração, né? Ele agindo conforme a sua configuração, ele foi criado assim, né? Então ele age. Assim, Jesus, que não foi criado, mas esse revela o nosso Deus, como Ele é. Ele é um Deus que chama. Por isso, há muito aqui nessas palavras: venham comer. A revelação do próprio ser de Deus, né? Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Fala da missão dele, né? Parafraseando João 13:1, disse, João falando, o mesmo João falando lá na última ceia, diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Parafraseando essa citação de João, poderíamos dizer, né? Jesus chamou os seus discípulos até o fim. Aqui é depois da ressurreição, João 21 é depois da ressurreição.
Então, já tinha ressuscitado, era o terceiro domingo, eu creio que era domingo, embora a Bíblia não diga, mas é o terceiro domingo que ele vem se encontrar com a sua igreja. Lembra, o primeiro domingo Tomé não estava, segundo domingo apresentou-se a Tomé, né? Agora creio, no terceiro domingo, bem cedinho, está Jesus, ele queria, o domingo amanheceu, ele queria encontrar os discípulos. E então está ele lá na praia, dizendo, venham comer. É Jesus chamando até o fim, ele nos chamando. E nós sabemos que quando ele vier, ele virá até as nuvens e ele vai usar uma frase que já sabemos. Nossos ouvidos e corações já estão preparados para ouvir a frase. Qual vai ser a frase? Vinde, benditos de meu Pai. Então, está nele. Você quer conhecer a Jesus? Entenda que Jesus é um Deus que está chamando. Ele está chamando o tempo todo. Nesta pandemia, Ele está chamando? Ele está chamando homens, chamando crianças. Ele está chamando. Eu gostei de um comentário, eu já mencionei para vocês, um comentário antigo. Jesus é o sinal encarnado, não podemos esquecê-lo, porque sempre ao nosso redor. Ele está sempre andando pelos espinheiros de nosso mundo a procurar-nos. A nossa terra é vigiada por um reino que a cerca. E esses agentes de Deus, e eles não se deixam excitar quando um homem é bem-sucedido ou quando ora para ser salvo da enfermidade ou da morte. Isso não excita os céus, mas esses agentes seguem com intensa preocupação a ovelha que se desvia. E dizem, aí eu penso na pandemia, quando leio esse comentário desse autor, e dizem, aquele homem está triste por haver fracassado. Ele sente pesar. Ele sente pesar. Agora ele está pensando a respeito de Jesus. Agora o comentarista imaginando como funciona a cabeça dos anjos, né? Acompanhando o homem na sua luta. Agora a sua cabeça se eleva para o alto. Foi encontrado. E então todos os sinos dos céus repicam num tonitruar de alegria. Porque parece que os céus não fazem outra coisa a não ser acompanhar e chamar pessoas. E Deus está chamando você, Deus está chamando a mim, todo o tempo, 24 horas, encontramos um Jesus atraindo, os céus nos chamando para estarmos com Ele. A gente tem agora, nessa nossa cultura de redes sociais, nós temos um negócio de seguir, né? Quantos seguidores você tem, Ellen? A Ellen deve ter uns 10 mil seguidores, né? Pelo menos o Mário Celso eu sei que segue você, né? Não segue, não? Quem você está seguindo? Siga a Jesus. A Bíblia apresenta, o mesmo João, que o bom pastor pega o seu rebanho, tira o seu rebanho do aprisco e então vai adiante das ovelhas. Essa é uma imagem que vocês que são da cidade não devem desfrutar. A gente que é da roça, a Marquinha é da roça, deve saber, né? O bom pastor, o bom vaqueiro, o bom trabalhador com os animais, ele conduz os animais indo à frente, vê se pode. E sabe qual é o nome que se dá? O chamador. Nós tínhamos lá na roça o carro de boi. Marquinhos tem cara que já conduziu o carro de boi, né? Então, boi é diferente do cavalo, ele é mais complicado para conduzir, né? Então você tem juntas de bois, e o carro com muito peso, transportando, o transporte daquele tempo, né? Não tinha carro bonito igual o seu, Mário Celso, né? Então, e
às vezes você tinha que contratar o chamador. O chamador é uma pessoa, um funcionário, que ia à frente do carro de boi para que as juntas de gado se guiassem. É muito interessante você ver um vaqueiro experiente conduzindo o rebanho. Ele abre a porteira, vai andando, o rebanho vem andando atrás. O chamador. Jesus é aquele que vai à frente. E ele vai adiante, ele vai à frente do rebanho. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então venham, 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 venham. E aqui ele está à praia, na madrugadinha daquele domingo, creio, dizendo: venham comer, venham comer. Atenda, perceba, conscientize-se, fique perplexo, entenda que ele, ao nos chamar, atende a todas as nossas necessidades. Atende a todas as nossas reais necessidades. Ele disse: venham comer, porque eles estavam com fome. Ele disse: venham para a terra firme. Vocês imaginam, o Ricardo me emprestou um livro, foi bom ler aquilo, né? Sobre a aventura lá para atravessar o Polo Sul, e meses no mar, à deriva, perdidos no mar, uma caravana então pisa na terra firme. Aquilo era um ritual, era uma coisa religiosa, depois de meses no mar perdido, no mundo de gelo, poder pisar na terra firme. Jesus disse para os discípulos: venham comer, venham para a terra firme. Ele estava atendendo necessidades físicas. Domingo, quarta-feira, eu falei sobre o remédio para o desânimo. Eu disse: creia em milagre, creia que Jesus atende necessidades físicas. Ele nos dá pão nosso de cada dia. O nosso Deus é aquele que cuida de dar maná, alimento. Ele visita a nossa despensa todos os dias para ver se algo falta. Ele atende necessidades físicas. Perceba então, ao ouvir a voz de Jesus, que ele atende todas as necessidades. Ele estava dizendo: venham descansar. Pode imaginar o que é se bater contra o poder do mar a noite toda? Não ficam esses nervos aqui do pescoço, né? É tudo duro, de tanta tensão. Você não consegue atravessar nenhuma piscina, quanto mais ficar a noite toda num mar se batendo. Eles estavam exauridos. Jesus disse: venham comer. Aquela palavra tinha um sentido de descanso emocional. Chega de lutar, chega de se bater, venham comer, venham para a praia, venham para a terra firme. Venham comer significa: vamos sentar aqui para comer, para descansar, para relaxar. Eles atendem necessidades emocionais. Quando ele me mandou pregar quarta-feira remédio para o desânimo, porque ele estava preocupado com pessoas, ovelhas dele, que precisavam ouvir aquilo. Quando ele manda o pregador pregar uma mensagem que você precisa ouvir, ele está cuidando das suas emoções também. Então, siga menos a Rede Globo. Siga mais a palavra de Deus, a palavra de Jesus, porque se um cansa emocionalmente, o outro descansa emocionalmente. Venham comer, venham comer. Chega de tanto balanço. Venham estar reunidos comigo. Ele está atendendo necessidades sociais, espirituais. Quando ele diz: venha para a igreja, você acha que isso é capricho dele? Pode até ser capricho do pastor, que não quer pregar para pouca gente. Mas quando Jesus quer reunir a igreja, ele sabe que você precisa. Você precisa. Você acha que ficar de pijama
a semana toda, de domingo a domingo. Não. Isso logo vai passar, se Deus quiser vai passar. A igreja tem convocado, observada os limites das nossas autoridades aqui em Petrópolis, tem convocado todos que já foram vacinados, todos os que já tiveram Covid nesses últimos meses, porque o risco é muito menor. Eu convoco também todos aqueles que já decidiram não se vacinar. Se você não vai se vacinar, então não tem motivo para você não vir para a igreja. Não é? Porque vai ficar o resto da vida sem vir na igreja. Não é? Então, vem para a igreja também. E quando as aulas começarem, não começou as aulas presenciais em Petrópolis, começou não? Começou? Quando as aulas começarem, as crianças todas na igreja também. Nós vamos seguir nossa autoridade, mas nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Nós precisamos voltar. Né? Então, Jesus sabe das nossas necessidades sociais e espirituais, porque a igreja atende necessidades sociais e espirituais. Que gostoso eu senti quando cantamos essa coisa aí que vocês falaram aí, muitos hinos juntos. Não é? Que coisa gostosa, cantar com outros irmãos, cantar sozinho com a graça. Primeiro que não canto, né? Nem sozinho. Agora, cantar com os irmãos é um negócio muito gostoso. Jesus sabe disto. Venham comer. Quer dizer, eu atendo todas as suas necessidades físicas, sociais, espirituais, emocionais. Eu tenho, Jesus disse, vinde a mim e encontrareis descanso. A chamada de Jesus é para eu ficar consciente e com isso ficar perplexo, adorar, porque Ele atende todas as minhas necessidades. Em segundo lugar, atenda um convite para reconciliação. Quando Jesus disse, venham comer, venham a mim, venham para onde eu estou, venham estar reunidos comigo, Ele está falando de resolver questões que precisam ser resolvidas, restaurar situações que precisam ser restauradas. Né? Ele está falando de um envolvimento, da quebra de um isolamento. Venham comer. Tragam alguns dos peixes que vocês pescaram. Isso significa colegiado, participação. Participe também. Não é? Venha fazer parte. Não venha ficar só ouvindo, não venha só esquentar banco. Venha fazer parte. Né? É um convite para um envolvimento, né? Um convite para um encontro comunitário. Não é? Mas é também um convite para um encontro silencioso. Eu vejo aqui Jesus restaurando, reconciliando. Diz o texto, eles não tiveram coragem de lhe perguntar qualquer coisa. Quem és tu? Eles viveram uma arrumação interior, uma reflexão pessoal. Quando você vem à igreja, você canta hinos, como fizemos aqui agora. Você escuta sermão, como estão ouvindo os daqui e os de casa. Mas sabe, há também um processo que acontece no nosso interior. Eu não tenho ideia do que a Fernanda está pensando ali. Não tenho ideia do que a Cristiana está pensando. Mas coisas vão acontecendo dentro da gente. Cada um de nós que escuta o Jesus chamando, vive uma experiência. E eles nada perguntaram. Eles entraram naquele momento de silêncio, de oração silenciosa, de reflexão. Eles estavam processando coisas. Por isso que vocês que são adolescentes, e vocês que são crianças e jovens, né? E os marmanjos também, né? Deixa Jesus trabalhar o seu pessoal, o seu interior, né? Jesus tem uma palavra pessoal para cada um de nós, né? Coisas acontecem dentro de nós, mas também acontece um encontro com Ele. Veja, é um encontro com a comunidade, é um encontro comunitário, venham comer, mas é um encontro com nós mesmos, e é um encontro com Ele, porque Jesus pega Pedro, depois dessa refeição, desse desjejum,
né? E Pedro, vem cá, agora eu quero conversar com você. Então, o que aconteceu ali? Um encontro com o grupo. Um encontro, cada um com o próprio interior. E um encontro pessoal com Jesus. Então, é um encontro. É hora de restaurar as situações dentro de nós, né? E por fim, nesse momento, na quarta-feira eu termino, permitindo Deus, né? Esse chamado de Jesus é um chamado para olhar para frente. Venham comer, quebrava algo. Quer dizer, saiam de onde vocês estão. O que eles passaram a noite inteira, para onde eles passaram a noite inteira olhando? Para o mar. Para onde eles passaram a noite inteira olhando? Para o próprio fracasso. Nada conseguimos. E quando Jesus disse, venham comer, estava quebrando isso. Deixa eu fazer uma digressão, que eu quero falar aqui algo nessa linha. O chamado de Jesus substitui outros chamados. Então poderíamos dizer, esqueça os chamados da morte e foque-se no chamado de Jesus. A própria expressão, venham comer, a ideia original, tem alguma tradução que diz, venham jantar. Né? Mas a ideia lá é, venham quebrar o jejum. E só isso já é muito rico. É o desjejum. Em inglês, a ideia de café da manhã é esta, né? Quebrar o jejum. Então, o venham comer, ou venham quebrar o jejum. Venham substituir um estado por outro. Um estado de fome, de jejum, por um estado de satisfação e de alimentação. Venham comer, venham quebrar. Então pare de ouvir as vozes da morte. Esqueçam a voz do mundo. O mar ficava dizendo, eu tenho poder, eu consigo assustar. Esqueça, Jesus estava dizendo, esqueça a voz do fracasso, porque se o mar gritava, eu te assusto, eu te amedronto, o interior dizia, você não é nada, você não é nada, você não consegue nada, você é um fracasso. E Pedro ainda tinha a culpa dizendo, você é o culpado, você é o culpado. E aí vem Jesus dizendo, venham quebrar o jejum. Quebre isto e substitua pela minha voz. Ouça a minha voz e movimente-se para a frente. Porque a voz de Jesus, venham comer, ela dá direção. Se o mar grita de todos os lados, a voz de Jesus, de onde veio essa voz? Ela vem de um ponto. Ela dá direção. Então é para cá que eu tenho que ir. É para ali que eu tenho que ir. Deixa de ser aquela voz que bate de todos os lados. E ela aponta. Ela dá uma luz. Então, ouça a minha voz e movimente-se para a frente. Jesus está dizendo, ouça a minha voz e reconheça que sou eu. Aqui tem teologia. Venham comer, diz o texto. Ninguém perguntou nada, porque sabiam que era Jesus. Então, quando você ouve Jesus chamando, você tem direção e você tem revelação de Deus. Sou eu. Diga, eu sou, mandou. Então, você tem um encontro com Deus. Perceba, não é? E por fim, dentro desse último ponto, perceba que eu estou antecipando algo para você. Então ele diz, desfrutem,
comam, porque quando chegaram lá, o fogo já estava aceso. Isso é muito significativo. O fogo já estava aceso, já tinha pães, já tinha peixes. E ele estava, então, pelo menos eu creio assim, ele estava transmitindo uma mensagem que, antes que você chegue, eu já fiz algo por você. Então fala da antecipação. Quando eu chegar no céu, com os meus peixinhos, possíveis porque ele fez milagre na minha vida, eu vou descobrir que já tem algo preparado. Eu vou preparar-vos lugar. Então ele aponta a minha alma para o que ele já está fazendo por mim. Ele não só quebra o meu jejum, mas ele sinaliza. O livro de Apocalipse é muito rico nisto, para nos sinalizar, Ricardo, que Jesus já está preparando a sua cama. Ele já está preparando a sua refeição. E ele vai dizer: tragam o milagre que eu dei a você para incorporar ao que eu já preparei para você. E aí você leva o que Jesus já te deu e oferece a ele também em expressão de culto. E então encontramos Jesus servindo as suas ovelhas. Esta é uma imagem maravilhosa. Eu quero ouvir a voz de Jesus. Perceber que é Ele, apontando um caminho. Perceber que Ele é um Deus que trabalha em função daqueles que o amam. Porque Jesus está agindo e trabalhando por mim, em meu favor. Então eu caminho para Ele. Não são as vozes do mar ao meu redor, nem as vozes de culpa e de acusação dos meus fracassos de dentro. Eu caminho olhando e procurando ouvir a voz de Jesus me guiando. Lá é terra firme. Lá tem atendimento a todas as minhas reais necessidades de toda a natureza. Lá eu percebo que Ele vive em função de cuidar de mim. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é como o Senhor é. Obrigado porque o Senhor nos dá a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá do Teu Espírito. E nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a fechar os nossos ouvidos para as vozes condenadoras do interior ou do mundo ao nosso redor. Muitas vezes estamos cansados por conta dessas muitas vozes. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir o Senhor chamar, dizendo: é por aqui, venham, é por aqui, venham. Nós precisamos que o Senhor continue chamando, porque nós nos guiamos por esse chamado, até o dia que este que nos chama vai estar muito pertinho. E então poderás, ó Deus, sussurrar: venham. Nossos ouvidos querem estar acostumados. É em Ti que temos o alimento, o descanso, a restauração, a cura. Nós agradecemos muito, nós Te cultuamos hoje e cultuaremos por toda a eternidade, porque o Senhor é assim. Aceita a nossa adoração, no santo nome de Jesus, aquele que nos chama.
Amém.